E desde que o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer as funções de polícia das guardas municipais, várias prefeituras pelo país têm se mobilizado para ampliar o papel da GCM. Então, para debater esse assunto novamente, a gente recebe agora no Tá na Roda a Rejane Soldani, que é diretora jurídica da FenaGuardas, e o coronel da Polícia Militar, que já esteve conosco no domingo passado, Elias Miller da Silva, presidente da AME, Associação Militar dos Militares Estaduais do Brasil. Só um adendo em relação a isso, que na semana passada a gente fez um debate aqui da nossa querida Raquel Galinatti, do próprio coronel Miller, e eu recebi algumas mensagens. Recebi cerca de 15, 20 mensagens de alguns guardas civis que não se sentiram prestigiados, porque se vai falar sobre guarda, tem que falar com um guarda, alguém da guarda civil, para falar por eles, apesar de que a Raquel é chefe de 400 guardas lá na Guarda Civil de Santos, onde ela é secretária de Segurança Municipal. Então, por isso é que a gente refaz esse debate, agora não só com o coronel Miller, mas também com a Rejane, que é guarda da cidade de Curitiba e é também diretora jurídica da FenaGuardas, que é a federação que une diversas guardas municipais, sindicatos de guardas municipais do Brasil todo. Aqui no telão, Coronel Miller, Rejane conosco para falar sobre este assunto, que é: a guarda pode se tornar polícia municipal? Coronel Miller, bem-vindo de volta. Rejane, bem-vinda ao Tá na Roda desse domingo. Eu quero começar com você, Rejane. É certo dizer que a Guarda Civil deve se tornar uma polícia municipal? Bem-vinda ao Tá na Roda. Obrigado, Kobayashi. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Na realidade, as guardas já são a polícia municipal nos municípios há mais de 3 décadas. O que nós tivemos no dia 20 de fevereiro, no julgamento do tema 656, do recurso extraordinário 608.588, é o reconhecimento na prática daquilo que os guardas municipais já fazem há mais de 3 décadas, que é, sim, um policiamento ostensivo preventivo na proteção da população que utiliza os bens, serviços e instalações nos municípios. É o reconhecimento, é a segurança jurídica que nós estávamos buscando já há muito tempo, né? Já lá em 2015, quando nós tivemos o julgamento de um recurso extraordinário, em repercussão geral também, a qual foi nos tirado o direito do exercício de greve, aplicando a mesma vedação que foi aplicada para os demais policiais, as demais forças integrantes das forças de segurança pública do país. Lá em 2015, já estava se desenhando esse entendimento do STF, porque também foi nos negado o direito de greve, assim como dos demais policiais, né, civis da segurança pública. Então, esse entendimento já vinha sendo construído dentro da Suprema Corte e veio, sim, uma decisão acertada, reconhecendo aquilo que, na prática, nós já fazemos. E os guardas municipais estão, inclusive, lá na lei do SUSP, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública no país, a Lei 13.675 de 2018, já em 2018 já haviam sido incluídos como integrantes operacionais do sistema de segurança pública, né? Na própria Constituição de 88, a Guarda Municipal está lá no parágrafo 8º, no artigo 144, que trata da segurança pública. Se não fosse segurança pública, lá não estaria lá no artigo 28, no artigo 30, que trata dos municípios apenas. Então, as guardas municipais já desempenhavam essa atividade em prol do cidadão. Então, não recebemos com surpresa essa decisão. Na realidade, é uma decisão que, para nós, já deveria ter vindo há muito tempo, mas foi a oportunidade de uma repercussão geral para fixar a tese e pacificar essa questão no âmbito do Poder Judiciário e no âmbito das decisões administrativas também. Tá aí, Coronel Miller, quero também a sua opinião novamente. Aqui a Rejane traz questões importantes, né? Não só a previsão no parágrafo do artigo 144, as funções que já são destinadas à Guarda Civil na lei do SUSP. E aí, Coronel, qual é a sua visão sobre isso? Guarda Civil deve ser considerada polícia? Kobayashi, mais uma vez agradeço essa oportunidade desse debate democrático do ponto de vista jurídico e fático, tá? Existe, a realidade muda o direito, aí falo para você também, não só como policial, mas como professor e como advogado. A realidade muda o direito muda a realidade. Isso é histórico e é fato jurídico e social. Mas nós temos, e eu volto a te falar, sobre dois viés. Respeito, né, saúdo, né? A nossa debatedora, a Rejane, né, os demais que estão aqui, o público que nos assiste.
Porque nós temos que ir sempre a premissa, Kobayashi, e eu te falo porque eu fui homem operacional. O discurso apaixonado ou ideológico, muitas vezes ele tira as coisas do seu devido lugar. O Brasil é um Estado de Direito, e tem gente que desconhece isso. Estado de Direito é império da lei. Se eu estou agindo à revelia da lei e quero usar o meu argumento de agir à revelia da lei para poder consolidar o meu direito, não dá. Eu tenho que ir no canal constitucional legislativo e falo para alguém que é especialista em processo legislativo. Temos nada contra a guarda, assim como o agente penitenciário se transformou em polícia penal, e nós apoiamos essa iniciativa. A guarda está lutando há muitos anos no Congresso, desde a Constituinte, para ser polícia. Aí, Kobayashi, até para que o nosso telespectador entenda a situação, porque às vezes a pessoa debate sem ter a devida base jurídica. E você também é especialista nisso. Observe o seguinte aspecto. Tem uma diferença muito grande entre ser um órgão de segurança pública e ser um órgão policial. Muito grande essa diferença. Do ponto de vista constitucional, jurídico, doutrinário. A guarda sempre foi um órgão de segurança pública facultativo, que ela pode ser criada. Tem prefeito que não cria, não é obrigado a criar. A guarda é um órgão de segurança pública facultativo do município. Nunca foi dado, desde você pegar os anais da Constituinte, seja com o Fiuza, que foi o relator da segurança pública, seja com o Cabral, que foi o relator geral, nunca foi dado ao município ter polícia. Como não foi dado ao município ter Ministério Público, como não foi dado ao município ter juiz, como acontece nos Estados Unidos. Eu tenho polícia municipal, juiz municipal, promotor municipal. Esse não foi o modelo adotado no Brasil. E a guarda é legítimo, é democrático essa disputa, querer ser polícia. Mas nós temos que tomar cuidado, Kobayashi. Você viu, do nosso debate até hoje, já está dando confusão. Cheio de prefeito por decreto, Kobayashi, por decreto, que é uma norma infralegal, transformando a guarda em polícia. Quando a lei da guarda, a lei 13.022, ela deixa bem claro que a guarda não é a polícia, a lei nacional da guarda. E o próprio tema também não disse que a guarda se transformou em polícia, Kobayashi. Estão usando falta de conhecimento jurídico e sair fazendo loucura jurídica. Eu já fui consultor jurídico da Polícia Militar de São Paulo, assessorando o comandante nas suas decisões. Então não pode um consultor e nem a Câmara Municipal um tema, Kobayashi, que nem publicado foi. Isso é uma loucura, isso é um devaneio. Ou seja, a decisão do Supremo ainda não foi nem publicada, não tem validade. Aí estão com um devaneio jurídico, fazendo decreto e dizendo que guarda é polícia. Com todo respeito à colocação da nossa debatedora, da Soldani, isso é um absurdo, porque ainda cabe recurso nessa decisão que nem publicada foi. Agora, trazendo para a questão prática, Kobayashi, se você entrar na página da Confederação Nacional dos Municípios, o seu presidente, o Zielkowski, ele fala, não queremos isso. Olha, aquele que representa os municípios no Brasil, aqui não estou falando mais pela AME, não estou falando mais. Ele diz assim, na página dele, a CNM manifesta preocupação com a decisão, tendo em vista que não há fonte de financiamento para o exercício da função. A entidade destaca que as falhas dos estados na segurança pública recaem sobre os entes locais. Com isso, as prefeituras acabam assumindo as funções que são do Estado e da União, e mesmo sem fonte de financiamento. A CNM aponta que fazer segurança pública existe altos investimentos em equipamento e treinamento de agentes. E nós não temos condições. Olha só o que está provocando essa decisão, é teratológica. Então, e coloco para você outra coisa, Kobayashi, e sem corporativismo, embora eu seja de uma corporação, mas eu falo também como advogado e como cidadão, nós vamos provocar, Kobayashi, conflitos lá na ponta da linha, como aconteceu e está acontecendo agora. Aconteceu um conflito com o prefeito e a PM lá em Santa Catarina. E o prefeito quis dar uma chave de galão no PM. Imagine se fosse um policial municipal. Então agora, noticiado lá em Santa Catarina, o prefeito da cidade lá, o prefeito Carlinho, esquece do MDB, ele não quis ser abordado. Ele quis enquadrar os policiais militares. Se fosse a sua polícia municipal. Aí você pega outra confusão que tivemos lá em Gravataí, tumulto entre a PM e a guarda. Se você lembra, Kobayashi, você é mais novo, mas teve quando o Silvio Santos foi sequestrado aí na residência dele no Morumbi, e chegou a PM, chegou a Polícia Civil, começaram a brigar quem é que ia atuar. E isso dentro do mesmo ente.
Então, fazer uma decisão, como o Supremo está fazendo, respeito ao anseio da guarda, ou seja, como cidadão, nós não podemos dizer, Kobayashi, olha, já que o Estado não tem juiz, vou pegar alguém para julgar. Já que o Estado não tem médico, vamos ver alguém para poder curar. Não pode, Kobayashi. Para ela fazer uma réplica também. Vamos ouvir a Rejane aqui, que eu acho que ela estava discordando. Enquanto o senhor estava falando, a afeição, a expressão corporal da Rejane, acho que não estava concordando, não, viu? Nós vamos ouvir ela também. Fala lá, Rejane, e aí? Com toda certeza. Eu respeito, né, a fala, também entendo lá do corporativista, né, do Coronel Miller. Estávamos lá, né, nos bastidores ali no plenário do STF. Eu entendo, até o último minuto, né, ele tentou ali modificar o entendimento. Eu entendo a fala corporativista dele. Mas nós não podemos misturar as coisas, sabe? Um fato que aconteceu lá em Santa Catarina com o prefeito, num outro contexto completamente diferente, e me causa preocupação, né, o fato de alguns oficiais, não vou generalizar, né, mas alguns oficiais estarem alimentando uma possível discordância, animosidade entre os integrantes das forças de segurança pública lá na ponta. Porque quem está na rua não tem vaidade. Quem está na rua está com a sua vida em risco. O policial que está na ponta, seja estadual, seja municipal, eles trabalham em cooperação. E nós temos que alimentar, sim, a integração entre as forças de segurança. Nós temos que reforçar, sim, a cooperação entre as forças de segurança, como estão previstas lá no Sistema Único de Segurança Pública, e não alimentar animosidades, porque lá na ponta, o profissional, ele depende um do outro. O policial militar, o policial municipal que está lá na ponta, com a sua vida em risco, vai depender um do outro na cooperação, assim como a gente sempre trabalhou e a gente sempre mantém essa coerência de trabalhar, porque nós somos irmãos, estamos na ponta correndo risco e combatendo a criminalidade, e precisamos sim fazer falas no sentido de fazer a integração, fazer a cooperação e não criar animosidades, porque na rua não há vaidade. Eu vejo muitos discursos que se fundamentam de pessoas que estão no ar-condicionado, não lá na ponta, trabalhando. Então, assim, me preocupa muito esse discurso. Mas, voltando à questão técnica, lá, o parágrafo 8º, ele foi regulamentado pela Lei 13.022 de 2014. Lá no Estatuto Geral das Guardas, nós já tínhamos a questão do patrulhamento preventivo, policiamento, e isso foi exaustivamente trabalhado junto aos ministros do STF. É impossível fazer patrulhamento preventivo se não de forma ostensiva. O trabalho de policiamento, não há um monopólio no termo polícia, no termo policiamento. E tem determinadas corporações que querem ter um monopólio desse termo. Se nós formos lá na etimologia da palavra, a gente vai ver que o termo polícia significa proteção da cidade, guarda da cidade. É o trabalho que nós já fazemos, não há como fazer a proteção da população, na proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios, sem estar uniformizado de forma ostensiva, sem estar com uniforme, sem ter uma viatura caracterizada, e fingir que isso não está acontecendo é um retrocesso. Nos últimos 5 anos, entre 2019 e 2023, houve um aumento nos gastos dos municípios em torno de 32% na segurança, na questão da segurança. Eu sei que há uma preocupação, sim, de alguns prefeitos com relação à questão do financiamento, e nós já estávamos preocupados com isso desde o início, quando nós trabalhamos lá na aprovação de diversos projetos de lei, e agora o próprio governo sinaliza a inclusão das guardas municipais no caput do 144, junto com as demais polícias, e também já sinaliza a questão da distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, de forma a que os municípios tenham acesso de forma direta, porque hoje só tem acesso através de projetos. Então, essa questão do financiamento, eu vejo que já há um movimento dentro do próprio governo nesse sentido de trazer os recursos, que é a preocupação dos prefeitos. A preocupação dos prefeitos é a questão dos recursos. E com relação à questão da formação dos profissionais de segurança pública da Guarda Municipal, olha, toda vez que eu ouço algumas falas, me arrepia, porque eu sou guarda há 21 anos. Aqui em Curitiba, sou presidente do Sindicato dos Guardas Municipais aqui em Curitiba e diretora jurídica da FENAGuardas. Todos os anos, diferente de qualquer outra força policial, não existe outra força policial no país que todos os anos tem que passar por uma requalificação de 80 horas.
Isso só acontece com os guardas municipais. Todos os anos, a gente, além de passar por uma formação, essa formação ela extrapola. Hoje, aqui na Guarda de Curitiba, por exemplo, essa formação ela está beirando a mais de 1.000 horas de formação, e a gente ainda passa todos os anos por 80 horas de requalificação. Como o próprio Coronel Miller falou, o direito ele vai atender às mudanças, às transformações da sociedade. Um profissional que teve uma formação que seja lá de 1.400, 1.600 horas, lá atrás, há mais de 20, 30 anos, o direito já mudou, nunca mais voltou para uma sala de aula. Os guardas municipais todos os anos passam por requalificação, seja na questão legislativa, seja na questão de procedimento. Então, são formados sim, são bem formados, temos excelentes profissionais no nosso quadro de guardas municipais em todo o país. Em Curitiba, não é isso, Rejane? Só para deixar claro. Exatamente. Quantos anos tem a Guarda Civil de Curitiba? Oi? Quantos anos tem a Guarda Civil de Curitiba? 38. Perfeito. Coronel Miller, uma tréplica para você aí, mas muito rapidinho, porque depois eu tenho uma pergunta mais quente aí para vocês dois, viu? Para a gente encerrar esse debate. Vai lá. Kobayashi, eu já coloco de imediato esse discurso de quem está no ar-condicionado, é discurso de luta de classe. Vamos voltar para o campo técnico, tá? Com todo respeito, tá? Porque eu também fui soldado de cabo 4 anos, Kobayashi, então não vivi sempre no ar-condicionado. Então vamos parar com esse discurso que é para poder jogar a luta de classe, tá? Segundo lugar, quem falou que está contra isso é a Confederação Nacional do Município. São os prefeitos do país. Outro aspecto, bem claro, está confundindo de novo. Quando ela diz que no Brasil não tem nenhuma polícia que tenha essa carga horária, eu sou da área de ensino. Sou pedagogo, sou bacharel em Direito, sou da área de ensino. Eu conheço o Brasil inteiro. Com certeza é um equívoco, né? Da nossa debatedora, que ela não conhece as polícias militares do Brasil e nem o conteúdo programático da formação de um soldado cabo-sargento. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, ela está falando pela visão dela da Guarda de Curitiba, tá? Com todo respeito. E nós voltamos a colocar. Ela acabou de citar a Lei das Guardas. E a Lei da Guarda, eu trabalhei na feitura dela há 11 anos e nós não deixamos colocar policiamento e colocamos patrulhamento. E tem uma diferença muito grande conceitual na lei o que é patrulhamento. Então, há uma confusão e, com isso, nós temos que olhar como é que fica o cidadão, Kobayashi, lá na ponta da linha. Chegou um guarda municipal, atendeu a ocorrência, chegou um PM. O que nós colocamos no artigo 5º da Lei da Guarda, parágrafo único? Se a guarda atender, chegou um órgão policial, ela entrega e passa a apoiar. É o que está escrito. Fernando, eu posso ler para você aqui o parágrafo único do artigo 5º da lei de vocês. Se você não leu, eu posso ler para você. Então, a lei deixa bem claro. Chegou o órgão policial, aguarda, entrega e apoia. Está na lei de vocês. Kobayashi, isso não existe na prática, isso não existe. Na realidade, o Código de Processo Penal, do artigo 301 ao 310, ele vai tratar da prisão em flagrante. E todo mundo sabe que quando você vai apresentar para uma autoridade policial, quando você for chamado em juízo, quem vai ser o condutor da ocorrência é quem atendeu a ocorrência, quem atendeu o flagrante. Coronel, me perdoe, mas isso, o senhor sabe que isso não existe. Então, essa é uma questão, já indo para o campo prático, que é o que eu quero mais saber de vocês agora. Vamos sair da questão técnica na prática. Já surgiu aí um problema, né? Quem atende ocorrência deve levar até o final, se chegar um policial, deve passar para o policial, militar no caso, né? E aí eu quero saber de vocês dois. Agora eu quero começar com o Coronel Miller, depois com a Rejane, mas vou pedir para vocês serem mais sucintos, tá? Um minutinho de cada um aí para dar mais dinamismo aqui no nosso bate-papo. Coronel Miller, as guardas estão preparadas para se tornarem polícia na prática? Estou falando de formação, de conhecimento técnico, de equipamento, de viatura, de arma. As guardas estão preparadas para se tornarem polícia? Rapidinho, vamos lá. Kobayashi, algumas guardas sim. Duas guardas de São Paulo, a guarda de Curitiba, o resto do Brasil com certeza não. E eu corro todo o Brasil, tá? Agora eu coloco, nós temos que debater no termo da lei, fechando dentro do meu 1 minuto. Parágrafo único do artigo 5º da Lei da Guarda. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com os órgãos de segurança pública da União, Estado e município e congêneres. E diante do comparecimento do órgão descrito no 144, deverá a Guarda Municipal prestar todo apoio à continuidade do atendimento. É a lei da Guarda. Agora, se a lei não vale, então não dá para a gente debater. Então, a sua resposta é que São Paulo, Curitiba, umas outras estão preparadas. As outras cidades... Nós temos boas guardas em São Paulo, essa é a realidade. E aí, Rejane?
Quer dizer que a sua guarda aí de Curitiba, a guarda de São Paulo, são as guardas que estão preparadas e a maioria dos outros estados não, das outras prefeituras, dos outros municípios, não estariam preparados para terem as suas guardas se tornando polícia? É isso? Sua vez. Eu discordo, Kobayashi. Na realidade, nós não podemos limitar. E isso já foi tema de discussão, até com relação à questão do armamento das guardas municipais, que nós tínhamos uma vedação na Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, que limitava o armamento das guardas à questão da população do município, né? Você tinha lá um critério populacional estabelecido. E aí você tem agora essa reprodução achando que apenas as grandes cidades, as grandes metrópoles, né, no caso de São Paulo, estariam aptas a terem as suas polícias municipais. Eu discordo dessa interpretação, porque nós temos inúmeros outros municípios cuja população é muito menor e que tem guardas extremamente capacitadas e estruturadas, né? Não precisamos ir muito longe, olha em torno ali de todo São Paulo, a região metropolitana de São Paulo tem guardas municipais extremamente capacitadas, estruturadas, com corregedoria, com ouvidoria, com toda a sua estrutura, centro de capacitação, de formação, aqui mesmo na região metropolitana de Curitiba nós temos, em todo o eixo ali das grandes cidades, nós temos guardas municipais capacitadas. Claro que tem que ser feita uma fiscalização pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que já está sendo feito isso. Sim. Pelo Ministério Público, já tínhamos uma resolução no final de 2023 com relação ao monitoramento, né, ao controle do Ministério Público da atividade policial que as guardas municipais desenvolvem, e agora na decisão do STF isso também está consagrado, né, até porque é papel do Ministério Público. Perfeito. Para a gente fechar esse nosso debate, hoje foi mais debate isso daqui, hein? Coronel Miller, Rejane, gostei aí, um debate de alto nível entre o Coronel Miller e a Rejane, o coronel, representante dos militares do Brasil, e a Rejane, representante dos guardas municipais. Para fechar, eu quero considerações finais aí, 30 segundinhos, Coronel Miller, e também você já fala aí da sua entidade, como as pessoas podem acompanhar os trabalhos que vocês desenvolvem, e depois a Rejane também. Vai lá, Coronel Miller. Kobayashi, agradeço mais uma vez, agradeço a minha debatedora, que a gente se encontra lá no Supremo. Quem me conhece sabe que eu estou aberto ao diálogo e todo o procedimento legislativo, o pleito é justo, porém nós temos que colocar as coisas no devido lugar para que o cidadão saiba quem é policial, quem não é policial, e ao mesmo tempo, Kobayashi, você tem experiência. Existia uma briga muito grande entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, que agora pacificamos com leis nacionais e sentamos à mesa. Então, quer que a Guarda vire polícia? Vamos sentar à mesa lá no Legislativo, não no Judiciário, que não é o foro competente. E para seguir a AME Brasil, como é que é? Rede social, site, os trabalhos de vocês? Na rede social AME Brasil, né? .org.br, que eles quiserem seguir, podem nos acompanhar e com um debate respeitoso, como estamos fazendo com você aqui, Kobayashi, e a nossa representante da Guarda. Perfeito. Rejane, quero também as suas considerações finais e deixa aí também a mensagem da federação que você representa dos guardas civis aí de todo o Brasil. Kobayashi, mais uma vez, obrigado por essa participação. Agradeço também ao Coronel Miller, né? A gente tem os nossos pontos de vista divergentes. Entendo a defesa corporativa que ele faz, né? Eu não entendo que o STF tenha legislado. O STF simplesmente regulamentou aquilo que já está previsto na Constituição, no parágrafo 8º, aquilo que já está expresso lá no artigo 9º da Lei 13.675 de 2018, na Lei 13.022 de 2014. Então, na realidade, cristalizou o entendimento, havia algumas divergências, cristalizou o entendimento, pacificando essa questão. As guardas municipais já fazem atuação, né, o policiamento ostensivo há mais de 3 décadas, só está acontecendo o reconhecimento, trazendo segurança jurídica para que a gente continue fazendo em prol do cidadão. Vou dar um exemplo. São Paulo, mais de 7.500 integrantes. A Smart Sampa, nos últimos 6 meses, efetuou mais de 1.712 prisões. 512 foragidos foram recapturados. Sim. Foram 29 pessoas desaparecidas encontradas. 115 mil situações de furto e roubo atendidos pelos policiais municipais de São Paulo. 610 viaturas empregadas, 220 motos. Para a população, não importa a cor do uniforme.
uniforme. O que nós precisamos é dar segurança para o cidadão na ponta. E o sistema, como ele está hoje, precisa ser reformado, porque não resolveu o problema da segurança. Rejane. Nós precisamos, sim, reconhecer o papel dos policiais municipais na atuação da proteção da população, que estão mais próximos e fazem o policiamento de proximidade por excelência. E para seguir lá o trabalho de vocês, como é? FENAGuardas, não é isso? fenaguardas.org.br, Nelson. Quero agradecer demais os nossos debatedores, a Rejane Soldani, que representa aqui essa federação que une diversos sindicatos, são milhares aí no Brasil todo de guardas civis representados por essa federação. A gente buscou justamente a entidade que está falando pelos guardas lá no Supremo Tribunal Federal, assim como o Coronel Miller, que sempre contribui aqui conosco, representante dos militares do Brasil, não só a AME, mas diversas outras entidades que ele também participa, representando aqui os policiais militares do Brasil inteiro. Meus amigos, muito obrigado, hein, pelo nível do debate, pelo conhecimento de vocês, parabéns pela atuação de cada um. O que a gente espera, no final das contas, é segurança e segurança boa para toda a população. Conversamos com a Rejane e o Coronel Miller no Tá na Roda desse domingão. Obrigadão para vocês, a gente se vê numa próxima. E eu trago o debate para a roda, para a nossa roda desse domingo, mas é muito rapidamente, viu? Porque a gente está com o tempo aqui correndo. Eu quero 47 segundos de cada um, começando aqui pelo Diogo da Luz. Com quem que você concorda nessa treta toda, Diogo da Luz? Polícia municipal existe? A Guarda Civil deve se tornar polícia municipal ou isso é trabalho para a polícia militar mesmo e a guarda tem outra função? E aí? O ente que tiver condições de montar a polícia tem que montar. E eu, como paulistano, quero a polícia paulistana, com esse nome, para ter orgulho da polícia da minha cidade e para podermos cobrar o prefeito para que faça um trabalho bem feito próximo de nós. E é só olhar, precisa corrigir só uns dados que a Regiane trouxe. O Smart Sampa mais a GCM de São Paulo já prenderam mais de 2.000 pessoas em flagrantes e são quase 800 mil condenados que andavam livremente pelas ruas e foram presos pelo Smart Sampa mais a GCM. E antes dessa mudança, já houve caso da GCM prender gente em flagrante e a justiça mandar soltar porque a lei não permitia que prendesse naquela condição. Quero polícia paulistana mesmo. Thaís Cremasco. Também, totalmente, não sei se também, acho que ele misturou os dois, mas eu estou totalmente no pensamento da Rejane, concordo absolutamente com tudo que ela falou, e tem uma coisa muito importante, para o trabalhador, que é a minha área de atuação, né, eu sou uma advogada trabalhista, Bom, primeiro, para o trabalhador, o mais importante é ele já faz e ele tem o direito de ter regularizado aquilo que ele faz. E em segundo lugar, ele tem o direito também a ter todos os treinamentos para que ele faça isso de forma segura e com dignidade para a segurança dele. E você, Priscila? Totalmente com a Rejane. Coba, aqui o STF fez foi separar o que é guarda patrimonial do que é guarda municipal. A guarda municipal já faz aquelas atividades de prender. A tese firmada pelo STF não foi de afastar a atividade da polícia militar, e sim, há uma espécie de subordinação que eles trabalhem juntos. Estou totalmente de acordo com a Rejane que a gente tenha polícia sim, porque quem não deve não teme. E veja, em nenhum momento a Guarda Municipal disse que vai fazer o trabalho, afastando o trabalho da Polícia Militar. Pelo contrário, já ajuda, já faz. Eu acho que tem que ficar legalizado, porque muitas decisões foram anuladas justamente pela briga do que pode ser feito pela Guarda Municipal. E você, Ricardo? Completamente a favor da Guarda Municipal se tornar polícia municipal. Quanto mais entes nós tivermos defendendo a segurança das pessoas, cuidando da nossa população, melhor. Já temos vários exemplos, a Guarda de São Paulo, a polícia da cidade de São Paulo, assim como Santos, por exemplo, com a nossa querida Raquel Galinatti à frente da Secretaria de Segurança Pública, faz um lindo trabalho, várias guardas espalhadas pelo Brasil, e assim deve ser. E se tiver detalhes legislativos a serem cuidados, que o nosso Congresso faça. Henrique Krieger, fecha. Nós estamos vendo, Coba, vários exemplos de polícias municipais, na verdade, guardas municipais atuais que estão tendo muito sucesso, como foi trazido aqui do Smart Sampa. Então, por que não replicar esse modelo? Por que evitar essa expansão também? E eu quero lembrar aqui das pequenas prefeituras. 89% dos municípios no Brasil têm menos de 50 mil habitantes. Esses, muitas vezes, são desassistidos pela guarda estadual, justamente porque também a guarda não recebe o investimento necessário para ter um contingente que atenda a demanda tão gigante. Então, você tem municípios aí de 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, contando com 2 viaturas, talvez 4 policiais, e isso coloca a população inteira em risco. Se essa prefeitura consegue viabilizar um guarda, ou pelo menos um esforço que seja, isso já conta demais e o Brasil está ganhando.